Os desenhos animados foram sempre essenciais na TV, justamente porque conseguiram contar histórias sem limites, mundos impossíveis, personagens malucos, ideias que só a animação permite. Mas tem um detalhe muita gente esquece. Mesmo parecendo atemporal, a animação envelhece, e às vezes envelhece muito mal. Com o avanço da tecnologia, principalmente dos gráficos em computador, o padrão visual subiu demais, e isso fez que várias animações antigas parecem ultrapassadas hoje em dia. Além disso, o público mudou. O humor, as piadas até o jeito de contar as histórias já não funcionam como antes. Ou seja, muitos desses desenhos acabam virando um verdadeiro retrato da época em que foram criados. Então já deixe seu like e bora pra lista. 10 desenhos que envelheceram mal. Começa com Mr. Wise, Transformers. Esse desenho foi evolucionário nos anos 90. Trouxe os Maximals e Predacons e apostou em CGI quando isso ainda era novidade. Na época era incrível. Hoje nem tanto. A animação parece dura, os modelos são simples. Isso quebra totalmente a imersão, principalmente para quem já está acostumado com as animações modernas. E para alguns fãs, as histórias também têm a mesma profundidade das versões clássicas. Ou seja, foi inovação virou o maior problema. Agora vamos para a Fazenda do Barulho, Black Old Burnout. O filme já não foi muito bem recebido, mas mesmo assim virou série. A ideia é simples, animais que agem como humanos escondidos nos fazendeiros, só que o problema continua. O humor é muito básico, repetitivo e perde a graça rápido. A história quase não evolui em animação, também não ajuda, mas parece um conteúdo feito às pressas do que algo realmente trabalhado. Brace Face conta a história de Sharon, uma adolescente com um aparelho que simplesmente sai do controle. A ideia funcionou como uma metáfora da insegurança na adolescência. Na época isso fazia muito sentido, mas hoje nem tanto. Usar aparelho já não tem o mesmo estigma e os conflitos acabam aparecendo mais superficiais. A série acaba ficando pressa demais ao seu tempo. Burt Ugly Motions, os alienígenas bizarros, é outro caso curioso. A série começa com uma invasão alienígena, mas depois abandona isso, para focar no cotidiano deles na Terra. E o resultado, uma história sem direção, e o humor baseado em coisas bem nojentas e exageradas. Não funciona muito bem hoje, sem contar a animação que envelheceu muito mal. My Dad The Rockstar acompanha um garoto tentando viver normalmente enquanto seu pai é um astro de rock completamente caótico. Na época era divertido e estiloso, mas muito do humor dependia das referências culturais específicas como o estilo de banda Kiss. E isso simplesmente não conecta mais com o público atual. Hoje parece mais um desenho nostálgico do que o atual. Mary-Kate e Ashley em ação tentou transformar as gêmeas Olsen em espiãs animadas, mas não deu muito certo. A série parece forçada, sem profundidade e com personagens muito interessantes. Além disso, a versão animada não combina muito com a imagem real delas. Resultado, um projeto que não conseguiu se sustentar. Fanboy e Chan Chan é puro caos. Dois garotos obcecados por super-heróis vivendo situações absurdas e visualmente é colorido e energético, mas o problema é exagerado. Gritos constantes, humor catacótico e muitas histórias sem muito sentido. Com o tempo fica muito cansativo do que divertido. Sheep in the Big City traz uma ovelha vivendo em uma cidade maluca. A proposta era inovadora, com humor experimental e ritmo acelerado, só que hoje é muito confuso e sem sentido. A narrativa é muito quebrada e é difícil de acompanhar. O que antes parecia criativo agora soa como chato. Agora, Digital World tinha uma proposta educativa, mas sobre o meio ambiente. A mensagem continua boa, mas o visual mistura uma animação com muito fotomontagem de um jeito estranho, até meio perturbador. Principalmente os olhos dos dois personagens. Resultado, esse desenho que é realmente que incomoda quem tá assistindo. Imagina isso te assustar a sua criança. Imagina. O último, Meet Ducks, The Animated Series. Inspirado nos filmes dos Patos Poderosos, mas com uma pegada totalmente diferente. Aqui temos patos antropomórficos jogando hóquei no mundo meio fantasiosa. A ideia parece interessante, mas a execução não convence. E a animação é limitada. Os personagens são estranhos e a falta de conexão emocional acabou sendo uma adaptação que não agradou. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com quem ama desenhos animados. E comente aqui embaixo qual desenho você acha que envelheceu mal. Nos vemos no próximo vídeo.